terminando de organizar um alho aqui para fazer o almoço. 1h hoje eu tenho um atendimento de mentoria e eu estou pensando aqui na questão da depressão. O quanto que agora eu estou muito animada, um pouco mais atarefada do que o normal. Sabe aquela história da correria? Foi uma coisa que eu preguei na minha cabeça, na minha vida. Falei muito em análise pessoal aí, enquanto paciente da minha psicanalista, que eu não queria mais viver desse jeito. Estava sempre na correria e blá, blá, blá. Que é interessante a gente pensar, né? Correria em relação ao quê? Separa aqui, sabe? Que eu vou pôr num molho de tomate natural que eu vou fazer. Que às vezes você tá numa correria, mas nós temos aí uma alienação em relação ao que a gente chama na psicanálise de Lacan, ao grande outro. O que que é isso? Vou tentar falar aqui de uma maneira bem fácil. A gente aprende as coisas, né? A gente aprende a ser como a gente é. E os nossos desejos, eles são muito influenciados, português correto, influenciados por quem fez, principalmente, a função de pai e de mãe aí na sua história de vida. Pode ser os biológicos ou não. Então, por vezes você mesmo adulto, não importa a sua idade, gente, porque a questão do inconsciente que é o que importa, é ele que move a gente não percebe. Aí numa análise pessoal ou na mentoria soltar, você vai percebendo aonde que você se alienou para desalienar, para fazer uma separação mínima aí, porque a gente não vive totalmente sem o outro, não é sem o outro, não é sobre isso, né? Se excluir, vai ficar mais depressivo, se a gente for pensar. Enfim, mas eu estava aqui refletindo, né, o quanto que na época que eu tive a depressão, por não saber tanta coisa que eu estava ali alienada, eu sofri muito por não saber o que eu queria. E agora, cada dia mais descobrindo, porque é um processo de autoconhecimento, ele é contínuo, é um caminho, é um processo, mas sabendo algumas coisas que eu quero, como por exemplo a mentoria, como por exemplo fazer esse almoço aqui e essa animação toda, quanto que a depressão também vem disso, quando você meio que não está fazendo bem o que você quer, às vezes você não tem essa consciência, igual quando eu tive depressão eu não tinha essa consciência. Então é sobre isso, assim, eu queria falar um pouco com vocês. Claro que tem outros fatores, por exemplo, eu tô um pouquinho longe do meu primeiro dia da menstruação. A gente tem que lembrar, quando chega a menstruação, claro que se não for uma coisa muito exagerada, de dor, de tristeza, mas às vezes você vai dar uma baixa aí, porque vai baixar todos os seus hormônios. Eu fiz um curso também sobre essa questão do ciclo menstrual e as nossas emoções e autoconhecimento. Vai baixar sim, biologicamente, os seus hormônios, então o seu fisiológico vai mudar. Isso obviamente afeta também a sua cabeça, o seu mental, as suas emoções. Então, seria um momento diferente se eu tivesse ou no meu período menstrual ou um pouquinho antes, que daqui a pouco, semana que vem, já vai estar um pouquinho antes. Aí já começa a baixar alguns hormônios e eu já começo a sentir. Então, tem tudo isso. A mulher, né? Se você é mulher e tá assistindo, mas se você é homem, entenda como que é o funcionamento da mulher. Depende da idade, depois vai chegar o negócio da menopausa e, meu Deus do céu, é muitas informações. Mas vamos lá. Então, eu queria falar nesse sentido. Eu estava lembrando quando eu tive a depressão e eu estava ali bem desanimada, chateada. E ainda assim, por vezes vivendo na correria, como eu falei, provavelmente uma correria do outro em relação ao outro, que no geral, não uma regra, mas no geral a gente vive dessa maneira, sabe? Meio querendo sempre agradar o outro, ser agradado pelo outro em alguma medida, depende de conquistar o seu sintoma, lavar aqui os tomates. Então, gente, é sobre isso que eu queria comentar, assim, a respeito da depressão. Aí, continuando, por vezes você está aí vivendo numa correria. Uma outra coisa que eu preciso pontuar sobre a correria é a gente entender que tem os momentos de vida em que você está. Às vezes você está em um momento de vida que vai precisar de uma correria maior. Por exemplo, eu lembro quando eu estava ali no final da graduação toda, né? Porque eu graduei em engenharia também. Na graduação toda estava parecendo uma, não sei se pode falar essa palavra, D-O-I-D-A. Então no TCC, que na minha época também era obrigatório, que eu fiz ainda por cima em dupla, essa parte eu não gostei muito não, mas no TCC eu tive, na época eu não sabia que era isso, né, ali em 2015,
15, 16, acho que 15, eu tive ataque de pânico, eu tive crises, né, que seria tipo uma crise de ansiedade, um nome mais para leigo entender. E só que eu não sabia que era isso, eu fui pro hospital, eu achei que era como o coração estava saindo pela boca, que eu estava tendo alguma outra coisa fisiológica também, né? Claro que faz parte aí algo em relação ao corpo, ao cérebro e tudo mais. Mas era realmente o meu emocional bem agitado com tudo que eu estava passando. Então eu estava assim na correria, estudando bastante. Estudava lá no CDB, numa universidade católica aqui de Campo Grande, né? Que tinha que pegar 3 ônibus, era muito longe. Muito cansativo, eles consideravam integral, era até meio-dia e 50, se não me engano, as aulas, né, começava às 7h20, 25, então tinha toda uma correria, mas quando eu tive a depressão, que aí eu fui pra análise, até lembrando o vídeo que eu falei aqui, que Deus trabalha por eventos, né, mal sabia eu nem disso, dessa informação, nem que Deus estava trabalhando na minha vida, o evento de... a depressão, se eu parar um pouco aquela vida, ver que aquilo não estava legal pra mim, porque a depressão foi em outro momento, quando eu fui trabalhar ali como laboratorista, mas graças a essa graduação, graças aos, acho que quase 3 anos que eu fui voluntária como laboratorista de saneamento, aí no fim eu consegui um serviço de laboratorista de saneamento de água, né, que a gente avalia a água, pH, todo o negócio químico ali da água, tinha um bacteriológico também, as bactérias, enfim. E então tem que entender qual momento de vida você está. Às vezes você está também terminando uma faculdade ou começando, e aí você vai precisar sim, às vezes tá um pouquinho mais na correria, mas a questão é, quando eu tenho ali aquele evento, que hoje eu dou graças a Deus que preparou, né, de ter a depressão. Gente, a depressão com todos os sintomas, né, que tem direito, vamos colocar assim, depressão e ansiedade foi diagnóstico. Ideação suicida, autolesão, ataques de pânico, seriam essas crises de ansiedade. A depressão em si, que é uma tristeza que, meu Deus, parece que nada faz sentido. Nada faz sentido, né? O mundo é cinza, as pessoas é cinza. Tudo isso, que hoje não está assim, graças a Deus, e todo o tratamento que eu fiz, medicamentoso, né, com médico e medicamentos, e terapia, que eu agradeço muito a minha psiquiatra da época lá, a primeira, depois tive outras, que falou, não adianta você tomar remédio, tem que fazer terapia, nem sabia que era terapia, aí conhecia a terapia, tanto da psicologia eu fiz como paciente, né, TCC, cognitivo comportamental, fiz a positiva, depois conheci a terapia holística, aí com uma terapeuta holística, que não era psicóloga, e depois conheci a psicanálise, essa que eu fiquei mais tempo e que mais mexeu comigo, mais fez eu ter esse olhar que eu estou falando aqui pra vocês, de que, meu posicionamento na vida hoje, e, meu Deus, eu estou muito alienada a tudo isso, né, o objetivo e sonhos dos outros, esses outros, pessoas importantes na nossa vida, a gente se aliena e é importante no início da vida, porque a criança, ela vem... Nossa, já tô no outro assunto, né? A criança, ela vem ali, tipo, vamos dizer, no zero, entre aspas. Claro que já tem toda uma influência aí do útero, toda uma influência transgeracional, enfim. Mas aí a gente forma ali as crenças. Vamos usar esse termo mais comum usado hoje. Mas é um negócio bem profundo mesmo. Então precisa, vamos dizer, dessa alienação, desse outro que diz o que você quer. Mas quando a gente cresce, é a gente que tem que bancar o que eu quero. Porque se a gente fica muito grudado no outro... O que parece que você pode se pôr, às vezes, alguém pode se colocar num lugar de vítima, culpa do outro. O outro é, como que tá em moda hoje, que na psicanálise é um outro termo, agora fugiu da minha cabeça. Deixa eu ver se eu lembro. Lembrei, até para o vídeo pensar, narcisista, né, que na psicanálise tem um olhar diferente, não vou entrar agora. Enfim, mas o outro que é narcisista, então por isso que eu não consigo me movimentar, blá, blá, blá. Mas uma das coisas que nos faz não se movimentar, além de todo esse contexto que eu estou falando para vocês, é uma coisa complexa, tá? Mas falando um ponto interessante para você pensar aí na sua vida, é que quando eu fico culpando que o outro não me deixa desejar, ou eu só... Que coisa, essas pessoas que me cuidaram, eu só desejo o que eles querem, eu não consigo sair disso, ou ai, a vida, é culpa a vida, culpa não sei o quê, ai, as dificuldades, ai, as perdas, ai, não tem dinheiro, ai, não sei o quê. Quando você fica nessa posição, o que é interessante e quentinho pra nós quando ficamos? Eu já fiquei muito e volta e meia escorrego e levanto e continuo caminhando, né, pra frente.
qual que é a questão? Você fica num lugar que você não precisa bancar o seu desejo, porque a culpa é do outro, né? Se a culpa é do outro, eu não posso fazer nada em relação à minha vida. Só que aí a gente lembra que a gente não é mais o bebezinho, que sim, precisava de um outro para fazer tudo para nós. Mas agora a gente é adulto, né? Se você supondo que você é adulta e está assistindo aqui meu vídeo. Então a gente fica nesse lugar de culpar o mundo para não bancar os nossos desejos. Ó, tomatinho cortado para fazer um molho aqui num negócio que eu estou preparando de almoço, que foi minha animação até de fazer esse vídeo, né? Quanto que é bom viver animado, porque você está descobrindo aí quais são os seus reais desejos e aprendendo a se movimentar neles, como eu falei no meu caso aqui da mentoria, a princípio. Bebam água. Então, tem tudo isso por trás, gente, de a gente não conseguir nossas coisas, porque aí voltando, quando a gente começa a se movimentar nesse desejo, fritar aqui o tomate, fritar, não, né? Sei lá como é que chama esse negócio, refogar. Então, quando a gente começa a se movimentar nesse desejo, a gente precisa entender uma coisa que a gente busca muito, a gente, repetição disso, mas enfim, eu tô me incluindo. Nós esperamos um tipo de um tipo de garantia, que não existe garantia de que vai dar certo. Se você tem fé, existe sua fé, existe tudo isso, que é importante, inclusive, você colocar. Tem também, já fiz uma vez um workshop sobre autoestima. E a autoestima, por exemplo, o que mais pega pra você realmente fazer o que você quer é você acreditar em si, é você acreditar que você pode, que você vai conseguir. Tipo aquela frase bem conhecida, eu não lembro agora exatamente quem, não sei se é Napoleão Hill, né? Se você acredita que você pode, você pode. Se acredita que não pode, já não pode, porque você não vai nem tentar, né? Mas aí eu quero dizer, o que trava a gente, faz a gente procrastinar, além de 1 milhão de outros fatores. Uma das mentoradas descobriu, por exemplo, no caso dela, é estar sempre disponível ao outro, logo não tem disponibilidade para ela mesma, né? Então é um exemplo. A outra mentorada sempre se colocando por último, porque o resto, a rotina, a família, a casa, vinha em primeiro e ela, por último, nunca dava nem tempo de cuidar dela. Então tem vários fatores que faz a gente procrastinar, que faz a gente ter autossabotagem, tá? E aí a gente descobre tudo isso na mentoria Soltar. Mas, opa, já ficou amarelinha aqui, peraí. Um outro fator bem importante é que a gente idealiza demais, idealiza como a gente tem que ser, como o caminho tem que ser, como tudo tem que ser, como o resultado tem que ser perfeito. E dentro dessa idealização, algo também que nos trava muito junto com isso é a questão de você querer garantia de que essa idealização perfeita vai acontecer, de que o plano perfeito na sua cabeça ele vai aparecer, e daí quando aparecer esse plano, aí você vai executar, e aí vai dar tudo certo. Aí dentro dessa idealização, quando você às vezes começa, isso a gente trabalha muito com as mentoradas, você até começa, porque ali eu vou te empurrar, e eu vou furar as suas idealizações, e vou furar as suas fantasias. Quando eu falo furar, é te mostrar claramente que isso não existe, só existe na sua cabeça. Então daí elas conseguem se mexer, aí às vezes dá uma travada, às vezes dá uma tropeçada em alguma coisa, e aí já quer desistir. Então daí também confunde na cabeça como se constância fosse perfeição. Constância não é perfeição. Como se ser constante, né? Aquele Instagram ali que a gente vê as pessoas tudo constante, perfeito. Vou colocar uma pimentinha aqui. Existisse, mas não existe. Como se... Então, para acontecer os seus sonhos, para você se movimentar no que você quer, tem que ter esse mundo perfeito, você tem que ser perfeito, você tem que ser tão constante todos os dias, né? Coloca umas coisas assim, umas metas totalmente irreais, né? Que a gente pode pegar também, para além do que eu tô trazendo aqui de psicanalítico, né? Psicanálise, a questão da neurociência, umas coisas tão exageradas que o seu cérebro já se estressa só de olhar e fala, não vou conseguir, essa pessoa DOI, não pode falar essa palavra, eu acho. Então é muito interessante tudo isso que eu, comecei lá no negócio da depressão, vim parar aqui pra vocês entenderem o quanto que isso também pode ser um caminho pra te levar pra acabar colhendo alguma questão assim mental, alguma questão da bug aí na cabeça, como no meu caso deu com a depressão. Mas se o seu já deu, bora cuidar disso, não olhe isso, como eu sempre gosto de falar, não olhe isso como o final da sua vida, olhe isso como um ponto de partida. Aqui deu um bug aqui, mas o que isso
representa? Eu sempre falo, né? Tem esperança quando bugar aí a sua cabeça, quando bugar as coisas da sua vida, quando, sei lá, estiver tomando medicamento psiquiátrico, como eu tomei, alguns foram mais de 3 tipos, foram aumentando. Aí eu falei, não, esse negócio é certo, então eu vou pegar firme na minha análise pessoal, né? Que é a terapia da psicanálise. Vou pegar firme em me conhecer, depois também fui estudar isso, mas pra poder trabalhar mesmo com isso, que foi o que Deus preparou ali, como eu falei no outro vídeo. Assista esse vídeo, né? O tempo de Deus é por eventos e não por calendário. Então, qualquer dificuldade que você está passando na sua vida é isso, é a vida te chacoalhando, Deus te chacoalhando para dizer assim, do jeito que está, não dá para ficar, minha querida. Esse contexto, esse jeito de se posicionar, ou essa falta de posicionamento diante da vida. Então, é esse chacoalhão aí que a vida te dá, seja como foi comigo, numa depressão, né? O diagnóstico na época era misto de depressão e ansiedade. Ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, seja um transtorno de alguma coisa. Então, vamos se mexer, vamos começar a se cuidar, vamos começar a fazer movimentos aí na própria vida, de se enxergar nessa vida. Até o principal, assim, propósito da mentoria soltar, o propósito da mentoria soltar é você começar a se ver enquanto um ser humano em que a sua existência, apenas a sua existência já é digna de amor, digna de viver o melhor, digna disso, de começar a se cuidar, a se respeitar aqui, né? Isso, na verdade, é uma responsabilidade aí que a gente pode pegar numa boa mordomia, né? Se você é cristã, uma boa mordomia aí do que o Espírito Santo já te deu, né? Já está aí junto com você. Enfim, então honrar tudo isso, começar a se ver enquanto digna, não só porque eu fiz ou deixei de fazer tal coisa, seja as questões da casa, seja igual eu tô aqui preparando o nosso almoço pro meu esposo, mas para mim também, tão digna de amor, de se cuidar, enfim. Fiquei pensando tudo isso aqui na hora que eu fui cozinhar. Então é isso, gente. Se a vida não está fluindo em um sentido de um viver digno, e digno quando eu falo é isso, de você se sentir merecedora mesmo do melhor na sua vida, de você viver a graça imerecida, né? Tô misturando aqui os assuntos, mas assim, de você não ficar esperando só o reconhecimento em ser perfeita, que eu já vou furar essa sua ilusão, que não existe ninguém perfeito aqui nessa terra, não. E quando a gente faz, né, já nos fala também a palavra de Deus, quando a gente faz um ato que, meu Deus, aos olhos assim parece até realmente perfeito, saiba que é o Espírito Santo, é a misericórdia de Deus na sua vida. E não só você enquanto humano, né? Mas enfim, lembre-se sempre disso, que se algo não tá andando legal, é porque é uma oportunidade para você melhorar, não uma oportunidade para você se lamentar, enfim. Se lamentar, se angustiar, não deixa de levar em oração. Se você faz uma boa análise, não deixe de levar. Se você está na mentoria, não deixe de compartilhar algo sobre isso. Mas bola para frente, bola pro bom ânimo, pra esperança, pra sua fé. Entender que tudo isso, assim, todas essas provas, relembrando novamente, Tiago 1, que acho que eu comentei em outro vídeo, opera a paciência. As provas, as dificuldades é para você ser aprovada, né? Pra você desistir, não. Desanimar, descansa e depois você continua. Enfim, queria compartilhar isso com vocês, enquanto eu faço aqui o almoço animada hoje com essa correria, que eu não quero viver sempre em correria. Hoje bateu algumas coisas aí porque eu estava preparando esse 5º encontro da mentoria, né, para as mulheres cristãs. Então, passou ali um pouquinho do horário, mas já tinha tudo organizado aqui para começar a fazer esse almoço. Mas eu estou feliz porque eu sei o que eu estou caminhando, no sentido de ter buscado, e com o método ali soltar também posso te auxiliar nisso, a ver realmente o que eu quero. Aí eu te ajudo a ver o que você realmente quer e como você está se posicionando diante disso. Enfim, vou entrar agora nisso. Não deixe de curtir aqui esse vídeo, compartilha, comenta. Eu gosto de ver, assim, quando algo faz sentido pra vocês. E é isso, gente. Um beijo, uma boa sexta-feira, se você está vendo na sexta, uma boa semana, o dia que for, uma vida abençoada e digna. Lembre-se, você, mulher, e você que estiver assistindo, você é digna do melhor.